Hoje você vai aprender como obrigar o seu corpo a baixar a sua glicemia, que é o seu açúcar no sangue. Através da alimentação e de alguns outros hábitos muito fáceis de se aplicar, você consegue deixar o seu corpo sem escolha. A glicemia vai ter que descer. São 7 coisas que eu vou te ensinar, mas mesmo que você fizer só uma delas, já vai dar resultado. E é claro, quanto mais delas você fizer, mais resultado você vai ter. Esse vídeo vai ajudar especialmente os diabéticos tipo 2, que é o diabetes mais comum, mas serve para todo mundo que se preocupa com o açúcar do sangue. E mesmo quem não é diabético pode colocar em prática o que eu vou ensinar. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo e já atendi muitas pessoas com resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Participei de alguns casos de reversão completa da doença e regularização dos exames, inclusive chegando a um ponto que o médico retirou os remédios. Eu atendo presencialmente em São Paulo, capital, e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Lá no Google tenho mais de 130 avaliações positivas, todas com a nota máxima. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa focado em ensinar a comer, a fazer escolhas, a colocar os alimentos que você gosta e adaptar a sua rotina. Nada de cardápio pronto ou coisa rígida. Hoje já temos mais de 3.000 alunas e as inscrições estão sempre abertas. E aqui nas redes sociais eu mostro como o emagrecimento e melhorar sua saúde pode ser muito menos sofrido e confuso do que as pessoas pensam. Se isso te interessa, já se inscreve no canal que tem muito vídeo bom aqui. Para começo de conversa, o que é glicemia? Glicemia é o nível de açúcar que você tem no sangue. Tecnicamente, o nível de glicose que você tem no sangue. E o ideal não é que sua glicose seja zero. A gente precisa de glicose para várias funções do nosso organismo, inclusive para o cérebro. E a gente consegue essa glicose tanto através dos alimentos que a gente consome, como o nosso próprio corpo também produz glicose. Então aquela história que consumir zero açúcar pode ser ruim para o organismo, não é verdade. Mesmo numa situação extrema, o seu corpo produz a glicose. Então quando você vai lá fazer exame de sangue e dá sua glicemia em jejum, significa o quanto que está o açúcar do seu sangue naquele momento. Se ele estiver mais do que 100, é para se preocupar, porque ele está ficando num patamar razoavelmente alto. Se ele passa de 125, aí já é diabetes tipo 2. E além disso, a gente tem hemoglobina glicada, que é outro exame que pega a média dessa glicemia nos últimos 3 meses. Por isso que ela é mais precisa. A glicemia do dia ela pode variar por N motivos. Na hemoglobina glicada, o ideal é que ela esteja abaixo de 5,7. A partir de 5,7 já é considerado pré-diabetes. E a partir de 6,5 é considerado diabetes tipo 2. Então uma pessoa com glicemia muito alta tem o diabetes. Às vezes a pessoa confunde, ela fala, meu diabetes está alto. Não, diabetes é o nome da doença. O que está alto é a sua glicemia, o seu açúcar no sangue. E o diabético, parte da doença do diabetes é ter essa dificuldade de controlar a glicemia do sangue. Ela está sempre alta. Mas, além dos medicamentos, existem muitos hábitos que você pode fazer para melhorar isso, para baixar a glicemia e no futuro viver com ela normal, porque a glicemia ela é muito afetada pelos hábitos. Diferentemente do colesterol, que tem um fator genético muito forte, a glicemia ela responde diretamente ao que você come. Então, mudando a alimentação hoje, a sua glicemia já vai ficar mais baixa. Pode ainda não ficar o ideal, mas mais baixa com certeza sim. Então, vamos começar pelo nosso primeiro item, que é reduzir a quantidade de carboidrato que você come tanto nas suas refeições como ao longo do dia inteiro. Todo o carboidrato que você consome, ele é digerido e vira glicose. Então, os alimentos que têm carboidrato são os que mais vão subir a sua glicemia. E aqui o importante não é ficar pensando qual alimento você pode ou não pode comer. É você entender que o que mais vai impactar é a quantidade de carboidrato. Eu vou te dar um exemplo. 100 gramas de arroz tem 30 gramas de carboidrato. E 100 gramas de açúcar tem 99 gramas de carboidrato. Então, se você comer 100 gramas de arroz, vai impactar menos a glicemia do que 100 gramas de açúcar. Agora, se você consumir 5 gramas de açúcar, vai ter 5 gramas de carboidrato. E se você consumir 100 gramas de arroz, vai ter 30 ainda. Então, 5 gramas de açúcar vai subir menos a sua glicemia do que comer 100 gramas de arroz. Então, o importante aqui é a quantidade total de carboidrato que você vai trazer para a sua refeição. Ah, Felipe, mas quanto é o ideal? Olha, se a sua glicemia está alta hoje, o ideal é menos do que você come hoje. Então, você não precisa ter em mente o ideal. Você tem que pensar que você tem que diminuir do que você come hoje. Por quê? Porque a tolerância ao carboidrato varia de
de pessoa para pessoa. Um atleta profissional pode comer 50, 60, 100 gramas de carboidrato numa refeição e a glicemia nem subir tanto. Agora, um diabético pode comer 30 a 25 gramas de carboidrato numa refeição e ainda assim subir. Então você tem que ir de acordo com a sua tolerância individual. Então o que eu sugiro para você? Olhe as suas refeições, veja o que tem de carboidrato e dá uma reduzida na quantidade. Quais alimentos têm carboidrato? Pão, bolo que tem farinha de trigo ou de arroz, polvilho, amido de milho, maisena, biscoito e bolos, farofa, cuscuz, tapioca, macarrão, batata e praticamente todas as frutas, fora abacate e coco. Claro que dentre esses alimentos que eu falei, alguns vão ter mais carboidrato e outros vão ter menos. Aí você tem que descobrir o que tem de carboidrato na sua refeição e fazer esse ajuste. Para a maioria dos diabéticos, 30 gramas de carboidrato na refeição já é muito. Então a partir daí vai reduzindo. Lembrando que 30 gramas de carboidrato é uma coisa, 30 gramas do alimento que tem carboidrato é outra. 30 gramas de arroz não tem 30 gramas de carboidrato e por aí vai. Aí você tem que descobrir a composição de cada alimento. Segundo item, adicionar à sua refeição sempre uma fonte de proteína. Por quê? Quando você come um carboidrato isolado, por exemplo, vou comer só uma banana, isso é digerido mais rápido e essa glicose entra mais rápido no seu sangue e sobe. Quando você come, por exemplo, uma banana junto de um iogurte, você está misturando ela com algo que não é carboidrato. No caso, proteína. E se for iogurte integral, um pouco de gordura. Isso ajuda a glicemia a subir mais devagar. Então, sempre que você for comer, coloque uma fonte de proteína. Assim você evita comer só o carboidrato e subir demais a glicemia. Então, se for comer um doce, deixa sempre como sobremesa de uma refeição que vai ter ali mais proteína. Fora que fazer isso geralmente ajuda também a emagrecer e colabora para o ganho de massa muscular. Duas coisas que a gente ainda vai falar nesse vídeo. E o que tem proteína? Carne, frango, peixe, ovo, proteína texturizada de soja, tofu e suplementos como whey protein, albumina, beef protein, proteína em pó vegetal. E alguns iogurtes, alguns tipos de leite, alguns tipos de queijo vão ter uma quantidade boa de proteína. Terceiro item, coloque mais fibras na sua alimentação. Assim como a proteína, as fibras ajudam a diminuir um pouco esse impacto glicêmico. Não é que faz milagre. Eu já vi muita gente que pegava um pão, jogava uma fibra em pó nele e achava que não ia subir a glicemia. Não, gente, não é milagre. Mas pode ajudar um pouquinho num bom contexto. Então assim, você já diminuiu o carboidrato, já colocou a proteína e ainda coloca um alimento que tem fibra, aí ajuda. Que alimentos têm fibra? Principalmente os vegetais. Abobrinha, brócolis, cenoura, chuchu, beterraba, couve-flor. Aqui precisa tomar cuidado que às vezes a pessoa fala, isso aqui tem fibra, é bom, como a aveia. Só que a aveia, além de ter fibra, ela tem também bastante carboidrato. Bem mais carboidrato do que fibra. Então, para algumas pessoas, adicionar muita aveia vai mais subir a glicemia, ao invés de abaixar. A fibra em pó que eu falei, como psyllium, pode até ser uma alternativa para de repente você colocar junto para dar salada ou colocar num iogurte, especialmente se você tem um intestino mais preso. Agora, eu sei que juntar tudo isso e montar uma alimentação que funcione para você, que você goste, que você não fique com fome e ainda baixe sua glicemia, pode ser um desafio. Mas é justamente isso que eu faço nas minhas consultas. Eu entendo a sua realidade, as suas dificuldades, o que você costuma comer e a partir disso elaboro um plano alimentar para você seguir com várias opções e faço um acompanhamento para saber como você está indo, o que a gente precisa mudar e também para te incentivar a não desistir. Se você quiser agendar sua consulta comigo, clica no link que está no primeiro comentário fixado na descrição e fala com a minha secretária. Quarto item, fazer uma caminhada depois das refeições. Quando a gente faz algum tipo de movimento ou atividade física, o corpo pode usar essa glicemia do sangue para outras funções. Então tem alguns estudos que mostram que fazer uma caminhada depois de comer ajuda a baixar essa glicemia. Então uma coisa fácil de fazer, um hábito bom para incorporar no seu dia e que vai ter outros benefícios até além dessa questão glicêmica. Às vezes, se não dá para caminhar na rua, você pode tentar fazer algum exercício breve ali, na sua casa mesmo, qualquer coisa para se movimentar um pouquinho, que já vai ajudar. Quinto item, além dessa questão da caminhada ou até do exercício pós-refeição, fazer atividade física no geral vai ajudar. A atividade física deixa o seu metabolismo mais inteligente, então ele vai saber utilizar melhor essa glicemia e ela vai contribuir para outros fatores que vão ajudar, que é o item 5 e 6 eu já vou te falar. Eu diria que qualquer atividade física é muito benéfica para baixar a glicemia. Então a primeira prioridade é fazer atividade física que você gosta e consegue fazer com frequência. Ah, eu gosto de dançar, então vai dançar. Ah, eu gosto de jogar vôlei, então vai jogar vôlei. Comece por algo que você gosta de fazer
fazer e consegue fazer com frequência. Isso vai ajudar demais. Agora, se for pensar especificamente qual pode trazer mais benefícios, aí é o treino de força, porque o nosso item 6 é ganhar músculo. Os nossos músculos, além de armazenarem a proteína, eles também podem armazenar a glicose. Existe uma coisa chamada glicogênio, que é um tipo de energia que a gente pode usar nos treinos, que é feito a partir da glicose. Então, quando você tem mais músculo, o corpo tem mais motivos para tirar a glicose do seu sangue. Então, ter mais músculo automaticamente obriga o seu corpo a reduzir a glicemia. E você ganha músculo fazendo treino de força, pode ser musculação, pode ser pilates, pode ser hidroginástica para força, pode ser funcional, tem que ser algo que trabalhe força. E junto disso, você vai consumir mais proteína, uma quantidade de proteína maior que vai te ajudar a criar mais músculo. E por fim, o item 7, que é o mais importante de todos, emagrecimento. Por quê? Porque quando você emagrece, você melhora a sua capacidade do corpo de lidar com os carboidratos. Então, se baixar o carboidrato ajuda no curto prazo, se abaixar seu carboidrato agora, já vai baixar sua glicemia. Se você comer menos carboidrato no seu jantar, depois do jantar a glicemia já está mais baixa. Agora, no médio e longo prazo, o ideal é que você aumente a sua tolerância ao carboidrato. E isso que ganhar músculo e perder gordura faz. Então você vai emagrecendo e você vai aumentando a sua tolerância e aí vai ficar mais fácil de você comer algum carboidrato e não disparar. Então é muito importante pensar sempre no curto, médio e longo prazo. Curto prazo, diminuir o carboidrato, caminhar depois de comer, colocar mais proteína e colocar mais fibra. Médio e longo prazo, fazer exercício para ganhar músculo e emagrecer. É claro que essas mudanças alimentares que eu falei também vão ajudar a emagrecer, mas muita gente só fica pensando em baixar a glicemia e não fica pensando em como que eu posso tolerar melhor essa glicemia. E é isso que a melhora da composição corporal faz ao longo do tempo. Me diz aqui nos comentários quantas dessas 7 coisas que eu falei aqui você já faz ou vai colocar em prática. Conta que eu quero saber. E reforçando, Felipe, achei tudo muito difícil, mas uma delas eu consigo fazer, então faça. Já vai ajudar. E se alguma delas foi útil para você, já deixa o like aqui no vídeo. Quanto mais like, mais o YouTube mostra para as pessoas que esse vídeo existe e mais pessoas vão se informar mais sobre essa condição. Vamos para o resumão. A nossa glicemia ela é muito afetada pelo que a gente come e pelo estado metabólico do nosso corpo. Então você pode ter uma tolerância baixa ao carboidrato ou uma tolerância alta ao carboidrato. O diabético geralmente é uma pessoa que tem tolerância baixa ao carboidrato e come bastante carboidrato. Aí não dá certo. Então tem que diminuir o carboidrato, colocar uma fonte de proteína em toda a refeição, tentar comer mais fibras, já vai deixar a alimentação mais saudável e ajudar no emagrecimento, já vai diminuir a glicemia no curto prazo. E aí você começa a caminhar depois de comer, começa a fazer exercício, começa a trabalhar para ganhar músculo, e aí no final das contas você também vai emagrecer. E aí vai baixar sua glicemia, sua hemoglobina glicada e você vai aumentar sua tolerância. Então se hoje talvez, só de comer uma maçã sobe minha glicemia. Se você fizer tudo isso daqui a um tempo, pode ser que você coma uma maçã e não tenha problema nenhum. Então vai trabalhando, pensa que tem objetivos de curto, médio e longo prazo e com o tempo você vai estar cada vez melhor. Diabetes é uma doença que você pode conseguir a remissão, ou seja, voltar todos os exames para o normal sem remédio, desde que você mantenha bons hábitos de vida. E falando em ganhar músculo, eu fiz um vídeo mostrando só sobre o que você tem que fazer para ganhar músculo em qualquer idade. É mais fácil do que as pessoas pensam. Clica aqui para assistir. Agora, se você quiser entender mais sobre os carboidratos, quais são os melhores alimentos que tem carboidrato, qual que é mais fácil de inserir, qual que eu tenho que tomar mais cuidado, vê esse vídeo aqui que eu fiz um ranking das melhores opções de carboidrato. Espero que você tenha gostado e até a próxima.